Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos a mais um episódio do Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Aqui com vocês está o Marcelo hoje, Marcelo Beraba, e nós vamos conversar neste episódio sobre família escrava com o professor doutor Jones Freire. Jones, que é também um amigo meu de longa data. Aí algum ouvinte pode falar assim, pô Marcelo, você só entrevista amigo seu? Não, não é isso, é que meus amigos são excelentes pesquisadores. Essa que é a verdade. Jones, cara, que prazer reencontrá-lo aqui virtualmente e muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso programa Historicidade. Marcelo, meu querido amigo Berabinha, todos e todas que estão nos ouvindo aí, eu queria, agradecer muito a oportunidade que o Fronteiras no Tempo está me dando, parabenizar por essa iniciativa, a você e ao CA, principalmente, e que tenha uma vida muito longa essa iniciativa de vocês aí. Tem muito tempo que a gente não se fala, então te ver mesmo que seja assim virtualmente é sempre muito bom. Muito obrigado. Que bom, cara. Realmente, também pra gente é um prazer receber você aqui. Bom, e hoje nós vamos falar de um tema, que é o tema que o Jones tem pesquisado a vida inteira, né? Então, já basicamente mais de 2 décadas aí de trabalho, que é a questão da família escrava, a discussão de historiografia da escravidão, da qual ele é um dos principais especialistas do país, eu diria. O ouvinte deve estar se perguntando, né, por que, né, a família escrava, qual que é a relação disso com os outros estudos, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar o que significa entender as relações familiares das pessoas que foram escravizadas na história brasileira. E hoje a gente vai falar um pouco da importância disso. Nós vamos tentar mostrar como os historiadores têm trabalhado, têm tentado entender o cotidiano, a vida dos escravizados, as estratégias que eles tinham, as estratégias de sobrevivência, de resistência, de luta por liberdade que eles desenvolviam no seu dia a dia, e inclusive através também da formação de laços familiares e afetivos, né, que poderiam garantir aí alguma forma menos pior de vida, né, porque dentro desse regime escravista é difícil imaginar, evidente, algum conforto, mas nós vamos falar sobre esse indivíduo que muitas vezes, no senso comum, é visto como aquele que sofreu e que ficava ali passivo ou que só resistia quando se rebelava e saía para os quilombos. Nós vamos falar desse indivíduo que buscava sobreviver, que tinha autonomia, que interagia com o mundo à sua volta e formava laços familiares. Então, por isso, é muito importante a gente estudar e conhecer, e é muito bom que a gente tenha aqui, então, esse baita pesquisador que é o Jones Freire. Mas antes de até falar um pouco mais sobre o tema, é importante dizer, e eu esqueci, né, que o Jones é professor da Universidade Federal Fluminense. Ele está trabalhando lá no programa de pós-graduação, mas ele também foi professor do programa de pós-graduação em História do Brasil da Universidade Salgado de Oliveira. Atualmente ele é pesquisador da rede de grupos de pesquisa escravidão e mestiçagens do Centro de Estudo do 800 e do História Econômica Quantitativa e Social. Ele tem trabalhado com História do Brasil, Colônia, Império, especialmente nos temas sociedades escravistas, demografia e economia da escravidão. Eu queria, além de tudo, o Jones também é o pai da Sofia, né? Eu acho que é o principal. Principal. E, Jones, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte aqui um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nesse tema, né, de estudos que você vem desenvolvendo aí ao longo dos anos. Bom, Marcelo, eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, onde eu comecei os meus estudos, e foi lá que eu comecei a pensar, não necessariamente na família escrava, mas fui ao longo do curso fazendo disciplinas com professores maravilhosos e tendo a possibilidade de pesquisar e ter aula em muitos arquivos. Isso foi abrindo um horizonte novo para mim. Ouro Preto e Mariana, por conta de uma série de questões, né, por serem cidades muito antigas, tem muitos arquivos, então você tem uma preservação bastante importante na Casa dos Contos, na Casa dos Setecentistas, nos arquivos paroquiais.
E lá a gente tinha muita oportunidade de cursar essas disciplinas, metade na sala de aula e metade nos arquivos. E foi indo aos arquivos, né, e obviamente lendo a bibliografia, que eu fui despertando essa vontade de estudar a escravidão. Né? A primeira coisa era a escravidão, que é algo muito amplo, enfim. E aí eu fui recortando, e as questões relativas à família foram aparecendo. Né? Elas foram aparecendo, eu fui vinculando alguns grupos de pesquisa, tive um professor muito importante na minha formação, que foi o professor Angelo Alves Carrara, atualmente na Universidade Federal de Juiz de Fora, e travando conhecimento com essas questões de escravidão. Quando eu concluí a graduação em Ouro Preto, surgiu nas minhas mãos o livro Na Senzala, Uma Flor, do Robert Lenz, que é aí um dos principais livros sobre essa temática da família escrava. Né? Eu já tinha essa tradição de pesquisa e decidi fazer uma pesquisa de mestrado, tentar o mestrado, estudando uma localidade na zona da Mata Mineira, né? A antiga freguesia do Senhor Bom Jesus do Rio Pardo, atual cidade de Argirita. Escrevi o projeto e aí fui tentar o mestrado na Unesp Franca. Fui aprovado no mesmo ano que você, o Flávio Saldanha, outro grande historiador, o Tasso Frank. Fiz o mestrado. Foram entrevistados aqui também. Exatamente. E aí fiz o mestrado lá, terminei, sob a orientação da professora Maria Aparecida de Souza Lopes. Foi um outro grande aprendizado lá. E aí fui fazer o doutorado em História na Unicamp, né, também sobre a família escrava, e aí com a orientação do professor Robert Lenz, que foi assim, um trabalho mais denso mesmo sobre as relações familiares, né, pensar a família mesmo. Posteriormente a isso, eu fiz meu pós-doutorado na FMG sob a supervisão do professor Eduardo França Paiva, onde eu estava tentando articular a família e outras questões relativas às mestiçagens, enfim, e outras questões que iam passando naquele momento. Então foi isso, a leitura com as fontes, esse convívio com as disciplinas e com os arquivos que foi me motivando a afunilar o que eu queria pensar dentro da escravidão. E aí surgiu a família escrava, que nunca mais me abandonou. Eu acho interessante você falar isso dos arquivos, porque é uma coisa que acompanha. Bom, me acompanha na minha formação também. Eu tento passar isso para os meus alunos, que é aquela coisa do o historiador em formação. Ele tem que, dependente da área, ir para o arquivo e ver como que é a coisa do historiador de gabinete, ficar ali lendo documento antigo, né? Não, historiador, os ouvintes estão aí, não é só isso. O historiador pesquisa presente, pesquisa questões culturais e pode usar todo tipo de fonte, né? Então, são muitas possibilidades, né? Mas essa também do arquivo eu acho que é difícil, porque é tudo manuscrito, mas é muito bom e importante também, né? E eu diria que é até divertido, mas talvez a gente é que seja um pouco maluco, mas enfim, né? Concordo. Pois concorda. Mas, Jones, e que tipo de material que você encontrava aí no arquivo que te ajudava a conhecer a família? Mas antes, eu queria que você falasse até assim, por que essas relações familiares, né, despertaram a sua atenção? Você falou assim que foi estudar a escravidão e é realmente muito amplo, né, tem um monte de coisa para estudar. E aí você foi focando, foi chegando, suas questões foram te levando até o doutorado, em que você foi ver a família. Naquele momento, quando eu comecei a estudar a família escrava, eu acho que ainda era um momento, apesar de já alguns livros a gente pode citar aqui ao longo da fala, clássicos, diríamos assim, sobre a família escrava, eu acho que ainda havia uma certa desconfiança com relação às relações familiares daqueles indivíduos, né? Durante muito tempo, a família escrava foi vista como anômica, né? Ou seja, não havia laços afetivos, laços de solidariedade, laços de sociabilidade entre aqueles indivíduos, né? Para alguns, o escravo ora deitava com um, ora deitava com o outro, e o que imperava na senzala era a promiscuidade, né? E aquilo me incomodava um pouco. Eu fui para os arquivos, comecei pesquisando registros paroquiais de batismo e casamento, onde eu conseguia perceber relações familiares sancionadas, diríamos assim, pela Igreja Católica por meio do casamento e do batismo. E eu conseguia perceber
que aquelas relações familiares eram muito importantes para aqueles indivíduos. E aí uma questão importante, né, que foi surgindo ao longo do tempo. Pensar a família não apenas como uma família chamada família nuclear, mãe, pai e filho, mas pensar a família a chamada família estendida, né? Aquela família não era só a família pai, mãe e filho, mas eram os padrinhos, eram os avós, os primos, era a própria comunidade escrava. A própria comunidade escrava dava esteio para essa família estendida, né? E essas relações de sociabilidade e solidariedade, obviamente que havia conflito também, foram muito importantes naquele sistema escravista tão difícil, né? Me incomodava um pouco aquela historiografia que via de forma bastante rígida as relações entre senhores e escravos, né? Você tem o escravo que, ora, como você disse, é herói ou vítima, né? Mas que é sempre objeto dos seus senhores, né? Era a passividade absoluta versus a agressividade cega, né? Acho que um livro interessante para poder pensar isso é o Negociação e Conflito, do professor João José Reis, né? E do Eduardo Silva, né? Que mostram justamente isso, né? O escravo não era nem só pai João e não era só zumbi, né? Havia negociação e havia conflito, né? E a negociação era muito importante. Quando a negociação falhava, é aí que se ia para o conflito. Então, acho que isso é um ponto importante para poder entender. E eu também, sobretudo no Unicamp, mas não só, eu travei muito contato com uma historiografia que via aqueles indivíduos enquanto agentes históricos no processo no qual eles estavam inseridos. Perfeito. Eles eram protagonistas também naquele sistema escravista, né? Isso não significa dizer que eles eram a parte mais forte da contenda. Não eram, até porque, por força de lei, eles eram mercadoria e pertenciam a outra pessoa, né? Mas havia possibilidade deles terem relações familiares, comprarem alforria, eventualmente vender mandioca na feira, etc, etc e tal. Então, isso chamava a minha atenção e eu achava que a família era um núcleo bastante importante. Essa família estendida era muito importante para pensar as relações de sociabilidade, de solidariedade e as relações comunitárias, né? As experiências que esses indivíduos tinham eram muito importantes, tá? E aí, uma questão importante que eu sempre chamo a atenção dos alunos: dizer isso, que eles eram agentes históricos, que eles eram protagonistas, não significa dizer que estamos falando de uma escravidão branda ou benevolente. Eu ia falar isso exatamente. Não se trata disso. É uma outra perspectiva. Escravidão é escravidão, ponto. Né? Então, mas é uma outra perspectiva, é de ver que aqueles indivíduos também eram protagonistas nos sistemas nos quais eles estavam inseridos. Perfeito. Né? Então, esse era um ponto que me chamava a atenção e eu achava que a família era importante para isso. Quer dizer, mesmo eles estando numa posição subjugada juridicamente, né? Exatamente. Eles tinham todas as condições de ler o seu contexto e definir as estratégias. Olha, o que eu posso fazer para conseguir isso, para conseguir aquilo. Exatamente. Existiam as pequenas e as grandes conquistas do dia a dia, né? Então, esse é um ponto importante, né? E esses caras resistiam a se tornar meras engrenagens daquele sistema escravista, né? Então, esse é um ponto importante que me chamava a atenção. Então, entrada nos arquivos, vendo as fontes e essa historiografia que me chegava de uma perspectiva, numa perspectiva pelo incômodo, né? Porque, teoricamente, imperava a anomia, a promiscuidade entre os escravos, e, em outro sentido, essa outra historiografia, sobretudo baseada em Thompson, né, que via nesses indivíduos aí agentes históricos, protagonistas no sistema onde eles estavam inseridos, né? Então, esse é um ponto importante, né? Quer dizer, ao lado da violência, o que a gente nota é que também havia negociação. Porque se esses caras, quer dizer, se eles estavam ali, né, no seu dia a dia, isso que você falou é importante. Eles sofriam uma série de restrições, limitações e ameaças de violência a todo momento, né? Mas a própria maneira como essa violência se administrada era também parte de uma possibilidade de negociação. Quer dizer, olha, existia um limite para isso, né? Porque os senhores, os capatazes, eles tinham noção de que a quantidade de trabalho que eles podiam impor no dia a dia. Exatamente. Tudo isso. Esses indivíduos eram agentes históricos. Eles tinham dimensão até onde essa agressividade podia chegar e até onde ela não podia ultrapassar. Por exemplo, romper essas relações familiares muitas vezes causou atritos muito importantes entre esses escravos e os seus senhores ou os capatazes. Sim, né? porque Então,
Porque às vezes também você tinha situações, uma historiografia mais tradicional que é pensar, não tão, mas a primeira questão é você pensar na família, né? A pessoa assim, o senhor que criava a família como uma forma de manter aqueles indivíduos mais presos à terra, mais calmos, né? Então, às vezes pensava, a gente demora um pouco tempo, o ouvinte às vezes pode não entender esse processo de raciocínio, porque às vezes é aquela coisa de você construir uma interpretação do passado, tentando observar as possibilidades de todos esses indivíduos que estão ali, do senhor e do escravo. Quer dizer, não é o senhor que tem todo o pleno domínio sobre a situação. Exatamente. E aí você tocou num ponto importante, porque, quer dizer, e aí eu deveria ter falado isso antes, mas você tem uma historiografia que, na verdade, não são trabalhos feitos apenas por historiadores, mas por cientistas sociais, desde a década de 20, batendo na tecla da anomia, da promiscuidade, etc, etc. Desde Florestan Fernandes até Emílio Viotti, Fernando Henrique Cardoso, essa tecla da passividade, da anomia, da falta de laços na senzala. E aí, a partir da década de 70, 1970, 70 e pouco, você começa no Brasil, os historiadores, os cientistas sociais, ir aos arquivos, e aí esse é um ponto importante, a verificar as fontes, e ver, peraí, é só promiscuidade mesmo? Ora a escrava deita com um, ora ela deita com outro, né? O pai não era uma figura presente na vida daquelas crianças, e a historiografia começa a mostrar, e aí é uma outra questão importante, quer dizer, são cientistas sociais, historiadores, sociólogos, antropólogos no Brasil trabalhando com esse tema e, simultaneamente, muito próximo, esses mesmos cientistas sociais fazendo as mesmas perguntas nos Estados Unidos. Foi. Então, o movimento científico um movimento muito similar, porque lá também havia essa ideia da promiscuidade, da anomia. Quer dizer, mais ou menos na década de 70, esses caras aqui e lá estão discutindo, estão se lendo e começam aí a promover uma renovação historiográfica, Não só sobre a família, a gente está falando da família aqui hoje, mas em diversos aspectos dessas sociedades escravistas. Por que eu uso o termo sociedades escravistas? Porque no Brasil, quer dizer, a escravidão é a espinha dorsal. Mas eu não posso te dizer que na década de 30 do século XIX, a escravidão no Rio de Janeiro é a mesma escravidão no Recife. Há certas especificidades, Então, a escravidão é a coluna, a espinha dorsal do sistema, mas você nota aqui e acolá, dependendo do recorte geográfico, do recorte cronológico, certas especificidades. Sim. E até por isso, eu acho que uma questão importante para os jovens historiadores, enfim, estudantes do tema, a ideia de comparação entre recortes geográficos e cronológicos para poder pensar essas questões. Hoje, cada vez mais, a gente tem essa história conectada, para alguns, história comparada, Quer dizer, como é que é a família escrava aqui e como é que a gente pode pensar a família escrava em Cuba no mesmo? Quais as semelhanças, quais as diferenças? Então, esse é um ponto importante. Tem essa coisa do mundo atlântico, Quer dizer, das várias ligações desses indivíduos que estão na Bahia, estão no Rio de Janeiro, estão no Pará, estão no Rio Grande do Sul, estão em Cuba, estão no sul dos Estados Unidos, e eles, às vezes, o mesmo indivíduo vinha parar por aqui, voltava, quer dizer, as tradições vão passando, as informações, isso é muito interessante. Exatamente. Acho que a grande questão é pensar como aqueles indivíduos sobreviveram à escravidão. Exato. Um sistema cruel, terrível. E aí, quando você pensa esses indivíduos como agentes históricos, como protagonistas naquele cotidiano, com suas experiências, suas estratégias, abre-se uma nova dimensão para poder pensar a escravidão. E aí, de novo, não é uma escravidão branda ou benevolente. É uma outra perspectiva de análise. Cara, isso aí que você está falando é importante, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no nossos programas, que é para os nossos ouvintes entenderem o que os historiadores fazem, porque hoje em dia a história ela foi colocada num debate público do bem contra o mal. Porque é 880, os historiadores tudo comunista, esquerdista e tal. E não é assim que funciona a história e a ciência, O Jones agora acabou de dizer, olha, você tinha uma historiografia que falava da promiscuidade, ou falava do escravo sempre ou passivo ou revolucionário. E não, existe
um indivíduo que viveu ali no passado, que ele não era nenhum nem outro, ou que ele era passivo em algum momento e revolucionário em outro, a mesma pessoa. Então é esse tipo de raciocínio que os historiadores fazem para construir uma interpretação, para construir uma narrativa do passado. E aí, ponto importante, a passividade também é resistência. Também, exato. Né? Ao invés de colher 3 sacas de café, eu vou colher uma. Uma só, exato. Entendeu? Então, tá? Esses eram indivíduos com uma experiência muito grande, com estratégia, com astúcia. Né? Então, esse era um ponto importante. Né? A família, para mim, surge assim, porque eu acho que a família tem vários vínculos. Essa família estendida, essa família ampliada, era importante. Né? Quando você levava seu filho para batizar e convidava ou alguém da própria comunidade escrava ou alguém de fora da comunidade escrava para ser padrinho do seu filho. Né? A gente vê muito as famílias escravas, né, tirando seus entes da escravidão por meio do pecúlio, né, do dinheiro que eles conseguiam oferir naquele sistema. Então, a família era muito importante, né, do próprio ponto de vista psicológico também, e afetivo, óbvio. Tem 2 coisas que eu queria que você falasse para o nosso ouvinte aí, que eu lembrei aqui agora, que são importantes para definir essa família. Porque, assim, a gente está falando de família, e você disse aí, acho que é bom reforçar, não é uma família nuclear, assim, família patriarcal, né? O pai, a mãe, os filhos, né? Isso. Casados na igreja. Tem os estudos demográficos, de história social, depois foram mostrando muitas configurações de família. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre cada um, assim, os principais tipos de família que você encontrou, né, ou que a historiografia, né, trabalha, assim, já que a gente está falando de uma família que envolve uma série de relações que não necessariamente são dessa família que a gente entende como família tradicional, que também é uma invenção muito interessante, né? Enfim. Quais são as características aí dessa família? Isso é bem importante, né? A demografia foi bastante importante para poder pensar essas questões e ultrapassar essa representação que, por exemplo, a chamada Escola Paulista de Sociologia, que tinha como representantes Roger Bastide, Ottaviani, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Emília Duarte da Costa, Jacob Golender, Cátia Matoso, tinha, né, dessa ideia de escravidão, né? A perspectiva desses indivíduos a escravidão é tão cruel, é tão terrível, que ela vai impossibilitar qualquer tipo de norma familiar desses indivíduos, daqueles indivíduos, né? E a demografia foi importante, quer dizer, a ida aos arquivos mostrou essa família nuclear, mãe, pai e filho, mas mostrou outros tipos de família, o que a gente chama de uma família patrifocal, que ocorre com menos frequência, diríamos assim, né, que é encontrar o pai e os filhos nas fontes, né, a família matrifocal, que é uma que aparece bastante, que você encontra muito nos registros paroquiais, nos inventários pós-mortem, é muito comum você encontrar a mãe, o filho ou os filhos, né, e aqueles que negavam a existência da família escrava diziam, tá vendo? Só tem a mãe e o filho, então era promiscuidade mesmo, era devassidão, era anomia, né? Então, isso é importante. E a gente nota que tem uma questão importante, né? Que eu sempre digo para os meus alunos que é interessante trazer para os estudos de escravidão, que é a chamada herança cultural africana. A gente tem que lembrar que muitos desses cativos ou eram africanos ou foram socializados dentro dessas tradições culturais africanas. E para o africano não precisa ser casado perante a Igreja Católica. Sim. Então, muitas dessas mulheres que aparecem só com seus filhos, não significa dizer que elas eram promíscuas e que o filho não conhecia o pai ou que elas não tinham relações duradouras com aqueles maridos. Elas simplesmente não foram à Igreja Católica se casar. Porque, como elas são agentes históricos do processo no qual elas estavam, como elas eram protagonistas, elas tinham uma tradição cultural africana que para ela não era importante casar perante a Igreja Católica. Né? E a gente encontra muito dessas mulheres com relações duradouras ao longo do tempo. Quer dizer, são mulheres que têm seus filhos, seus netos, né? No doutorado foi possível perceber isso. Quer dizer, eu usei diversos tipos de fonte, né? Porque esse às vezes é um problema, né? As fontes não estão completas, você encontra uma carta de alforria aqui, fica 10 anos sem encontrar, encontra o registro paroquial aqui, o inventário ali. É difícil fazer uma série. Exatamente. O que a gente faz é o chamado intercruzamento de fontes. Porque você consegue encontrar esses indivíduos, né, em vários tipos de fontes.
E ao longo da minha tese, por exemplo, eu consegui encontrar famílias com 2, 3, 4 gerações. Algumas casadas, né, sancionando suas relações pela Igreja Católica, e outras tantas não. Então esse é um ponto importante. Mas eu diria que são basicamente esses 3 tipos. A família nuclear, mãe, pai, filho. Essa família matrifocal, a mãe e o filho. E não significa dizer que essa mãe e esse filho não tenham relações de afetividade, relações duradouras com o pai, com uma família mais ampliada. E, em menor escala, digamos assim, a família patrifocal. Tá? Mas quando você agrega as fontes, você nota que essa família é estendida. Os padrinhos são importantes. Isso que eu ia te perguntar agora. Os avós são importantes. A questão do apadrinhamento, que é uma linha da historiografia muito importante estudar, né? Assim, essas relações de apadrinhamento. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. O apadrinhamento é muito importante, né? Até hoje a gente que é de Minas, do interior, sabe quanto é importante ser padrinho. Você não convida qualquer um para ser padrinho, e quando você convida alguém para ser padrinho, ele vai ser padrinho mesmo. Ele vai estar lá. Pai. Exatamente. E é isso dentro dessas relações. O apadrinhamento era algo muito importante. Ele extrapolava a Igreja Católica. Vira parente. Exatamente. Parente. É o pai espiritual. Se faltar o pai carnal, quem vai cuidar daquela criança na comunidade escrava, né, ou fora da comunidade escrava, é esse pai espiritual. Quem convida sabe disso, quem aceita o padrinho sabe disso. E eles faziam esse apadrinhamento entre eles, escravizados, ou como é que funcionava isso para fora? Exatamente. Então é importante pensar, né? Esse apadrinhamento ele extrapola a Igreja Católica. Ele se dá no cotidiano daqueles indivíduos. E aí ele se dá dentro da própria comunidade escrava e fora da comunidade escrava. Então se encontra escravos convidando para serem padrinhos, um escravo e uma pessoa livre, do seu filho. Ou só escravos, ou só livres. Isso variava muito aí, a depender das estratégias, das redes de sociabilidade e de solidariedade que aqueles indivíduos tinham. É muito comum você encontrar os padrinhos comprando a forrinha dos seus afilhados, ou seja, tirando aquele indivíduo da escravidão. É comum você encontrar, em momentos de tensão, em momentos de quase violência dentro da comunidade, os pais recorrendo ao seu padrinho, para interceder por ele, caso ele seja livre na justiça, ou ir conversar com o seu senhor, ou interceder por ele por algum motivo. Então, isso é importante pensar. Então, quer dizer, escolher um padrinho é uma estratégia no sentido de se proteger os seus descendentes, né? Exatamente. Dentro desses padrinhos você encontra familiares, às vezes os escravos chamam os avós da criança para ser padrinho e tal, né? Eu não estou falando que é apenas uma estratégia, eu não estou falando que não tem afetividade quando você escolhe um padrinho A ou B. Lógico, mas também existe uma estratégia aí que pode ser muito importante no cotidiano dessas famílias. Entendi. E imagino também que a gente pode imaginar assim, outros laços afetivos surgindo, outras experiências familiares sendo forjadas, por exemplo, aqueles que vinham, tinha aquela coisa dos que vinham no mesmo navio, né, que formavam laços, quer dizer, o indivíduo vinha para cá da África, ele perdia seus parentes, né, consanguíneos, perdia sua ligação com a terra, e aí, chegando aqui, ele podia formar outros laços, né, isso é muito importante para qualquer ser humano, né. Essa tradição africana é bastante importante, né, e esses laços, né, os malungos, né, esses malungos que, enfim, nessa travessia começam aí a tecer essas relações de sociabilidade e de solidariedade. Essas tradições foram muito importantes na formação dessa família estendida, né, da comunidade escrava. Esse é um ponto importante, né? Esse termo comunidade escrava é importante para poder entender. E aí, de novo, Marcelo, não é porque todo mundo escravo que só tem sociabilidade e solidariedade. Obviamente que havia conflito também dentro dessas relações. Estou falando de seres humanos. Sim. Então, esse é um ponto importante para poder entender também. Mas essa ideia da comunidade, dessas relações sociais que se estabelecem entre esses indivíduos, né? E entre esses indivíduos e também com livres e libertos. Né? Então, isso é importante, não fica circunscrita às relações escravo para com escravo. Né? E a historiografia, hoje em dia, tem diversos trabalhos que você nota essas coisas com as quais a gente está falando aqui. Então, isso é importante para poder pensar
a formação dessa família. Hoje em dia, eu acho que é consenso, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais dizer que a família existe, né? Acho que as fronteiras hoje são outras. Né? Pensar a família em recortes distintos, eu acho que os estudos de família escrava ainda estão muito centrados no século XIX e, sobretudo, no Sudeste. Tá. Então, você precisa ter uma proliferação desses estudos, em pequenas propriedades, né? Porque eles também estão... Eu faço a meia-culpa porque eu estudei grandes propriedades com mais de 6 escravos, mas eu acho que tem uma dinâmica um pouco peculiar em outro, né? É aquilo que a gente falou, né? Dependendo do recorte cronológico, dependendo do recorte geográfico, né? Então, eu sempre incentivo os alunos a isso, a ir aos arquivos. A gente sabe, né, que às vezes o grande problema esbarra nas fontes, né? Encontrar essas fontes, né? Mas enfim, sair do Sudeste, sair das grandes posses para poder pensar essas relações, né? Eu não acho que não precisa mais provar que a família existe. A historiografia já provou, mas romper algumas fronteiras aí, né? Eu acho que atualmente uma muito importante é pensar as relações familiares e as possibilidades de ocorrer. Esse é um ponto importante para poder pensar isso, né? A família foi muito importante nesse trânsito da escravidão para a liberdade. Olha aí, tá vendo? Fica a dica aí para você que tá ouvindo a gente, que é estudante de história, que tá pensando num tema, principalmente se estiver fora do Sudeste, né, se aventurar nas fontes, porque as diferentes dinâmicas escravistas, né, que aconteciam merecem ser estudadas, né, as suas composições, a forma de organização das famílias, a forma de organização de solidariedade em todos esses locais vai ser diferente, né, até porque, e isso também, né, de grandes propriedades, pro ouvinte às vezes fica pensando, não, mas qual a diferença de uma grande propriedade para uma pequena? Toda, né, é uma coisa de você pensar uma pequena empresa, uma grande empresa, é bem diferente você lidar com 100, 200 funcionários. Desde o ponto de vista demográfico, né, em grandes propriedades, às vezes você tem um número maior de homens do que mulheres, isso pode ter algum reflexo nessas relações familiares, né, enfim, você tem diversas possibilidades para poder pensar aí. E aí tentar sempre fazer essas análises comparativas. Não precisa ser necessariamente com Cuba, com os Estados Unidos, mas a gente tem uma historiografia no Brasil que permite fazer essas comparações. E aí eu acho que reforça a ideia de sociedades escravistas. Isso, exato. E, Jones, a gente está chegando no final aqui do nosso papo, infelizmente. Mas eu acho que, infelizmente, né, o assunto vai longe. A gente está aqui nesse mês, que é o mês da consciência negra, o 20 de novembro tá aí. Então é importante a gente trazer essa reflexão sobre o papel do negro, né, na história brasileira, né? Evidentemente, quando a gente estuda o regime escravista, a gente está passando por esses indivíduos que lutaram e que resistiram e que sobreviveram, né? Porque, querendo ou não, sobrevivemos, né, a tudo isso. E então uma reflexão importante sobre a autonomia, né, sobre as possibilidades de ação e reação que esses escravizados tiveram, né, que pode servir, que serve, né, de inspiração para a gente continuar reconstruindo essa história, né, e repensando os sentidos desse passado para o presente. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, sobre o tema, sobre a conversa, e falasse o que mais você quiser que estiver aí no seu coração. Bom, Marcelo, assim, acho que um outro ponto importante, talvez se eu pudesse dar de dica, é tentar o estudo também dessas famílias no pós-abolição. Acho que ainda falta isso ainda. Apesar de um número importante de trabalhos, perfeito, bem lembrado, demanda no pós-abolição. Tem como? O que eu indico para os alunos é ir aos arquivos, tentar encontrar essas famílias numa gama de fontes e perseguir essas famílias ao longo do tempo para poder, enfim, avançar, né, certas fronteiras dos estudos da família. E a família ela pode te levar a diversos outros temas dentro dessa grande abordagem que é a escravidão. Você pode pensar a alforria, você pode pensar o chamado parentesco espiritual, você pode pensar o conflito, necessariamente dizendo, você pode pensar uma série de estratégias, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Eu acho que é um tema muito importante, como eu disse para vocês, que tem passado por essa renovação historiográfica ainda, quer dizer, não precisa mais dizer que existe, mas
Você tem um número importante aí para poder pensar esses indivíduos, né? E pensar uma outra chave importante também, pensar a escravidão como trabalho. Escravidão é trabalho, só que é trabalho compulsório. Exato. Então, aquela dicotomia de trabalho livre e escravidão, na verdade é uma dicotomia de trabalho compulsório e trabalho livre. Né? Eu e a professora Caroline Carulo estamos lançando um livro, que eu acho que tem tudo a ver com essas coisas que você disse aí, com, enfim, o mês da consciência negra, que começa agora, né, que é um livro que está no forno, está para ser lançado, que se chama Raça, Gênero e Classe. Trabalhadores, trabalhadoras, livres, escravizados e escravizadas no Brasil. Não é um livro necessariamente sobre a família escrava, mas ele nasce também de uma discussão sobre a família escrava e sobre diversos aspectos que essa família escrava vinha demonstrando, sobretudo para mim e um pouco para ela também, que tem trabalhado muito com as amas de leite, com as questões relativas à maternidade e não deixa de ser família, né? E a gente tentando pensar essa questão do trabalho, né? O trabalho desses indivíduos. Esse é um livro que está, sobretudo no século XIX, mas ele avança o período do pós-abolição e chega até a contemporaneidade, né? Com o chamado trabalho análogo à escravidão, né? Onde a gente tenta pensar esses indivíduos, né? Essas mulheres, esses homens, enquanto agentes históricos no processo no qual eles estavam inseridos, né? Sem perder a perspectiva de que a escravidão era cruel para esses indivíduos, mas mostrar, né, com uma série de artigos, né, de diversos pontos do Brasil, né, com colegas de diversas localidades, mostrando o trabalho das amas de leite, enfim, o trabalho das domésticas no período mais contemporâneo, os africanos livres, as amas de leite, como eu disse, enfim, bastante importante para poder pensar esse tema, sobretudo esse mês da consciência negra, né? Não é à toa o título, raça, gênero e classe, né? São três conceitos, diríamos assim, muito importantes para poder pensar ainda hoje esses homens e mulheres escravizados e livres no Império do Brasil, no pós-abolição e da contemporaneidade, né? A gente procura fazer, né, os autores procuram fazer reflexões, discussões aprofundadas sobre esses mundos do trabalho no Brasil ao longo desses 300 anos. Né? Nesse sentido, desses trabalhadores nesses 300 anos. Então, nesse sentido, é muito importante pensar questões como gênero, raça e classe. Perfeito. Então, e esse livro vai sair novo quando? Previsão? A previsão é que em novembro já esteja nas bancas aí pela editora Mauad. Mauad. Então, procurem aí gênero, raça. São três conceitos importantes. A ordem que eu raça, esqueci, cara. Gênero e classe. Trabalhadores, trabalhadoras livres e escravizados e escravizadas no Brasil. Você também tem a sua tese, né, publicada. Exatamente. Que fala pra gente o título aí. É sobre a família escrava, escravidão e família escrava na zona da Mata Mineira oitocentista. Perfeito. Então, tem para comprar ainda trabalho por aí? Sobre aí nossa querida Minas Gerais, na zona da Mata, estudei Juiz de Fora no doutorado. Perfeito. Pensando especificamente a questão da família, e, enfim, e aí o estudo do doutorado foi redundando em outras chaves de leitura, em outras pesquisas. Uma coisa vai chamando a outra. Nunca tem fim, né? A gente nunca consegue parar. Exatamente. Mas que bom, cara. Eu espero que os ouvintes, eu tenho certeza que os ouvintes, na verdade, puderam conhecer e sentir a sua empolgação com o tema, puderam perceber o quanto ele é importante, né? O quanto as suas pesquisas têm contribuído para que a gente possa conhecer melhor aí o cotidiano desses homens e mulheres que trabalharam e sofreram e lutaram, enfim, viveram aí por tanto tempo, né, na história do Brasil. E foram protagonistas, né, da sua própria históricos. História. Perfeito. Eu queria agradecer, cara, a sua disponibilidade, sua participação aqui hoje e deixar aí o convite para no futuro a gente voltar a conversar sobre outros temas e dizer que foi um prazer, cara, inenarrável conversar contigo.
Eu queria ficar mais 3 horas aqui. Eu espero que a gente se encontre pessoalmente em breve para poder estender essa conversa sem limites de tempo. Muito bom, muito obrigado, viu, Jones? Sem dúvida, sou eu que agradeço e, enfim, espero que o papo possa ajudar o público acadêmico e não acadêmico a entender um pouco dessas questões sobre escravidão. Enfim, o livro falou hoje sobre família, mas tenho certeza que vocês ainda vão fazer vários podcasts aí com outros temas. E para mim foi fundamental te reencontrar. Espero que a gente se veja em breve e continue conversando. Estou à disposição de vocês para a gente conversar mais sobre essas questões relativas à escravidão, enfim, raça, gênero e classe. E é sempre um prazer. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês também, mas ouvintes, não vão embora que tem mais uns recadinhos aí antes do final. Até já! Chegamos ao final desse episódio fantástico do Historicidade e que tenho certeza que você, ouvinte, tá tão feliz como eu fiquei ao ouvir esse episódio. Uma conversa que nos transporta a uma outra dimensão da compreensão histórica. E, Beraba, foi muito bacana essa conversa que vocês tiveram, né, para as pessoas poderem perceber que quando a gente fala desses seres humanos que estavam sob a condição de escravizados, as resistências, as formas de afetividade, elas eram intensas, né? E se deram de várias formas, né? Exatamente, cara. Realmente, olha, eu gostei muito de entrevistar também o Jones, que é isso, como eu disse no começo do episódio, um dos maiores especialistas aí atualmente no Brasil no estudo da família escrava, né? Que está ali atuando no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, que é reconhecidamente assim, um dos mais importantes também do país. E ele nos leva, como você disse, a observar esse espaço, né, de atuação dos escravizados e entender, nos leva a compreender uma dimensão que nem sempre fica evidente, né, que é esses sentimentos, né, que eles têm e de como eles usam, como eles vivem isso no dia a dia, né, formando famílias e como a gente pode interpretar isso de forma a observar como eles sobreviveram. Então é uma história que é bonita. O livro do principal referência de família escrava é um livro chamado Na Senzala Uma Flor, né? Deixa eu até deixar aí para vocês a referência. Tá nas referências aí, né? Que é o livro do Robert Landes. Dos Robert Landes, tinha me dado um branco aqui. e o título é justamente esse, referência a um viajante que disse que os escravizados eram promíscuos, né? E quando Robert Landes coloca esse título no livro, ele está fazendo referência ao fato de ter encontrado, né? Então, esse viajante dizia assim que não existia, né, nenhuma flor na senzala, e ele faz a referência, então, que ele encontrou na senzala uma flor. Ou seja, existiam afetividade, existiam relações familiares, né, e isso era assim uma forma de sobreviver àquela situação horrível que era a escravização. E tem uma coisa que me fez pensar também, nós estávamos até conversando aí em off, que é justamente talvez um indício, né? Eu tô falando aí uma pessoa que é historiador, mas não especializado na temática, que é justamente a questão da Inquisição na América Portuguesa em relação a comportamentos que podiam ser promíscuos, né? No nosso episódio da Inquisição, tem uma fala muito interessante que foi feita por você, inclusive, na qual você traz um caso de um casal que foi denunciado porque estava tendo uma prática sexual numa rede de forma pouco convencional, utilizando um buraco nefando, como era chamado a prática do sexo anal naquele período, e aquilo era condenado. Sim. E eles estavam na rede, as pessoas estavam vendo, e eu fico imaginando se ocorreu uma carga tão pesada do Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição, em relação aos indígenas, eu acho que eles não iam deixar os escravizados em paz nesse sentido. Existia a preocupação, mas aí o escravizado ele tem aquela questão de que ele era propriedade e sempre houve uma dificuldade muito grande nessa interferência vamos dizer assim, de poderes externos, né, nessa relação. O que fica assim
a imagem que é pregada, né, de que os escravizados eram promíscuos acaba sendo muito fruto também dessa visão negativa que eles tinham de todos os comportamentos deles, né, e de vê-los assim como não humanos, né? E o que a pesquisa do Jones mostra é que justamente eles se casavam, como a igreja incentivava que os senhores casassem, né, não deixassem viver em pecado lá os seus escravizados, então eles usavam, né, dessa possibilidade de casá-los como uma estratégia para conseguir, digamos, algum comportamento mais passivo ali dentro das senzalas, e por parte dos escravizados conseguir uma vida um pouco menos pior, né, como eu falei lá no episódio. Então ele casava, tinha filhos, alguma segurança para continuar vivendo, mas isso, claro, sem deixar de almejar a liberdade, enfim, o que era o maior, digamos, sonho, né, de qualquer um. Sim, podemos imaginar, sim, não tem como fugir disso. E muito provavelmente, se aí é uma hipótese apenas, se houvesse essas relações promíscuas, tais qual foram colocados para esse viajante que se espalhou, né? E aí, quando o Jones fala que os estudos vão procurar, e ele se incomodava também com isso, foi a questão de pesquisa dele, né, de perceber que as relações afetivas eram muito mais amplas e complexas, famílias estendidas, né? Mas se tivesse, é só, né, uma questão de questionar mesmo. Muito provavelmente isso apareceria nos relatos de Inquisição. Mesmo que não houvesse a condenação moral, pelo menos, ocorreria. Teria alguma questão de falar que os escravizados vivem sobre um regime de promiscuidade, longe do cristianismo, embora a ética, a lógica sexual era muito diferente no século XVI, XVII, mas talvez seria um tema para um outro episódio, né? Com certeza, essa é uma questão só importante, dá pra ir longe nela aí. Voltando lá naquele episódio nosso de Inquisição, então aproveita que você tá aqui ouvindo a gente falar sobre isso. Se você não ouviu ainda, ouça, né? A gente deixa ali as referências principais para falar da Inquisição, e aí vocês podem vir com a gente, ficar depois dessa entrevista com o Jones pensando também sobre essa questão e as relações. Isso que é muito bacana na história, né? A gente pode fazer essas relações entre diversos temas, e às vezes pensando num tema específico como esse da família escrava, vocês podem fazer como o CA, né, que deu aí esse exemplo, né, de como é que os historiadores trabalham. A gente olha para uma coisa e começa a pensar em outra, começa a se perguntar outras coisas, né? Aqui tem ciência, meu filho. Exatamente, não é? Essa capacidade de criar pontes no tempo, né? Extrapolar as fronteiras no tempo. É isso aí, cara, é isso aí. Mas e se você ouviu essa entrevista, tá aqui com a gente até agora e tá, assim, muito feliz também com essa entrevista, em saber tudo isso, você pode fazer parte da nossa equipe, do nosso grupo, pode nos ajudar a fazer o Fronteiras no Tempo continuar crescendo, né, Cia? Como é que as pessoas podem fazer? Exatamente, você pode ajudar participar do financiamento coletivo deste projeto indo no Padrim, que é www.padrim.com.br/Fronteiras no Tempo. Ou se você é um utilizador do PicPay, você pode buscar por @Fronteiras no Tempo e fazer uma assinatura a partir de R$1, com o valor que você pode contribuir. Lembrando que todas as contribuições, todo o capital que entra neste projeto, fica neste projeto. Não visa lucros, apenas para pagar editor, servidor, arcar com os custos da produção. Tendo mais padrinhos, a periodicidade diminuirá. Com certeza. E estamos chegando então ao final desse episódio. Essa entrevista ela tem uma referência, né, ao Novembro Negro, né? Tá saindo um pouquinho atrasado só, né, Cé? Dia 1º de dezembro. É perdoável, né? Mas a gente deixa aí então para vocês todas essas reflexões desse mês que passou, e sempre é tempo de pensar sobre todas essas questões aí, né? E se você ficou com alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail pra gente no fronteirasdotempo@gmail.com ou entrar em contato conosco nas redes sociais, no Twitter @frontenotempo, conteúdo, ou no Instagram Fronteiras no Tempo. Ou no Facebook, aquela rede lá que vocês conhecem, que é o facebook.com/Fronteiras no Tempo. Ou comentar no post dos episódios, tanto no portal Deviante, como no fronteirasnotempo.com. Aguardamos por você e até o próximo episódio. Um abraço.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Este programa foi editado por Talkcast. Edições e produções de podcast.